em sua vida. Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Eu quero estar lendo com você do verso 1 até o verso de número 8. Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 8. Nós reiniciamos a leitura bíblica dentro de um ano e eu queria fazer uma sugestão aqui, lançar um desafio a você. Então nós estamos no terceiro dia, do ano 2021, então ainda há tempo. Se você deseja fazer isso, são 4 capítulos por dia. No final de um ano você já leu a Bíblia inteira. E no primeiro dia, lendo então o início de todas as coisas, eu parei nesse capítulo de forma muito específica e não consegui mais parar de pensar nele. E quando isso acontece é porque Deus quer nos trazer, nos revelar alguma coisa muito profunda. E eu ouvi claramente uma pergunta feita a mim pelo Senhor, e eu quero fazê-la no final para você, não agora, mas no final você vai entender. Eu espero que essa mensagem que foi ministrada ao meu coração, à minha vida, alcance o seu coração e a sua vida. Não só nós que estamos aqui, agora nesse domingo à noite, mas você também que nos assiste em casa, que está nos acompanhando em casa. Acessei aqui rapidamente, tinha uma média aí de 50 pessoas, simultaneamente, juntamente conosco, assistindo esse culto online pelo nosso canal no YouTube. Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 8. Amém? Você achou? Vamos ler? Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. 8º e último verso. Disse, porém, Caim a Abel, seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém? Até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Santo de Israel, nós queremos te agradecer pela tua manifestação notória e visível nesse culto público à noite. Queremos nesse momento entregar, Senhor, a nossa vida diante do teu altar. O Senhor já tem nos falado ao coração, mas nós queremos pedir ainda que o Senhor complete ainda aquilo que tu tens para nós. Por favor, em nome de Jesus, cuida da gente aqui e cuida dos teus filhos que estão em casa simultaneamente conosco, assistindo a esse momento de reflexão da tua palavra.
Queremos pedir ao Senhor que nos inunde com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que o Teu Espírito Santo esteja nos trazendo à mente, momento após momento, dentro dessa palavra, como que um filme reflexivo da nossa própria vida. E que no final dessa mensagem, nós possamos tomar decisões importantíssimas. Senhor, Tu ministrou meu coração de forma muito clara e precisa. Ministra o coração da Tua igreja também, não só os que estão aqui, mas os que estão em casa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa a nossa vida. Tu podes usar aquilo que quiseres, então nos usa pela Tua infinita e somente pela Tua infinita misericórdia. Nos entregamos a Ti, nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, continua falando conosco. Repreenda toda artimanha maligna. Repreenda, Senhor Deus, toda a falta de atenção. Repreenda todo o andar desnecessário. Que possamos estar, Senhor, prestando atenção de forma muito espontânea nesse momento, na Tua palavra exposta. Por favor, cuida de tudo. Nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos, em o nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Como eu disse, nós estamos agora no terceiro dia do ano 2021. E uma pergunta se faz muito necessária para mim e para você. Acabamos de ver aqui um retrospecto de coisas que essa igreja, enquanto corpo de Cristo, estava envolvida, se envolveu e pôde estar participando. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é: o que você espera de 2021? Você já parou para pensar sobre as suas expectativas, seus projetos, os seus sonhos? Como é que está isso aí dentro do seu coração? Se você não parou para pensar, eu gostaria que você estivesse atento ao que vamos falar aqui, porque eu entendo que a partir dessa mensagem a sua mente pode abrir muito. Eu vou falar de algo principal e primordial que precisamos ter dentro desse ano de 2021. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra. Não feche a sua Bíblia, é uma mensagem estritamente e exclusivamente expositiva. E eu quero então tomar como base aqui algumas referências do capítulo 3 e usar aqui o verso 1 e 2 do texto que lemos, e a partir de então, expor de forma muito clara esses versos que nós lemos aqui. O relato desse capítulo 4 de Gênesis, ele está inteiramente ligado aos acontecimentos do capítulo de número 3. Eu gostaria de usar isso como pano de fundo, como base para que você entenda do que eu vou lhe falar. No capítulo 3 nós temos o relato exato do primeiro ato de pecado feito, realizado pelos seres humanos. O homem e a mulher pecam diante do Senhor. E ali no capítulo 3 nós encontramos tudo detalhadamente. Nesse capítulo 3, esse ato de pecado atinge de forma sobrenatural toda a raça humana a partir de Adão e Eva. O homem nunca mais seria a mesma coisa. E a partir de então, a partir daquele momento, tudo mudou. Tudo foi transformado. As coisas que estavam em ordem começaram a ser desorganizadas. Tudo aquilo que Deus havia planejado para o ser humano começa a naufragar. Tudo aquilo que Deus havia colocado como projeto ímpar, necessário para a vida do ser humano, por um ato de desobediência, isso começa como que desmoronar. Ainda no capítulo de número 3, a partir de então, o homem tem a sua natureza completamente mudada e transformada. Uma natureza inclinada às coisas ruins, uma natureza inclinada ao pecado, necessitando então de um subjugar dessa natureza de forma divina. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos então aquele que viria, nascido de mulher, para subjugar essa natureza. O Senhor Jesus Cristo já é prometido aqui nesse verso, para que eu e você tivéssemos opções. O capítulo 3, ele cessa com o homem e a mulher sendo sentenciados a algumas coisas. Eu queria relatar aqui algumas delas para vocês. Primeiro, eles perdem o local da sua habitação. Deus havia criado um jardim no Éden, havia feito com detalhes,
havia posto plantas, havia posto ali flores, havia criado riachos, havia colocado ali animais. Deus ornamenta, Deus deixa um lugar lindo, maravilhoso, e por causa do ato de pecado, agora eles perdem o lugar da sua habitação. Eles foram expulsos do jardim que estava ali, criado, estabelecido no Éden. Diante desses últimos versículos do capítulo 3, dessas sentenças que Deus dá, eles haviam então perdido também, não só a habitação, mas algo de muito precioso, muito valoroso, que era a comunhão verdadeira e íntima com o seu Criador, com Deus, de tal maneira que Deus os visitava todos os dias, que Deus estava com ele todos os dias, que Deus conversava com eles todos os dias. Deus estava sempre ali, junto ao homem e à mulher, dando ali a oportunidade de uma comunhão verdadeira, inigualável e genuína. O homem e a mulher, no final do capítulo 3, também é sentenciado a experimentar depois aquilo que seria a morte física. Deus não planeja o homem para morrer fisicamente, mas na entrada do pecado, além de trazer a morte espiritual da vida do ser humano, traz a morte física. E tanto o homem como a mulher, daqui a algum tempo, lá na frente, estariam experimentando a morte física. E o capítulo 3 fecha com a seguinte sentença: a partir de então, tanto o homem como a mulher e toda a raça humana teriam que levar até o último dia das suas vidas essa natureza corrompida pelo pecado. Isso é um pré-anúncio de uma luta constante, é um pré-anúncio de uma guerra constante, é um pré-anúncio de que eu e você, mediante essa natureza corrompida que carregamos, que temos, não teríamos sossego, teríamos que lutar e muito, constantemente, para que nós estivéssemos juntos novamente ao nosso Deus. O capítulo 4 termina, me parece, com uma palavra de ordem. Ela não foi escrita, ela não foi descrita aqui, ela não foi citada, você não lê essa palavra aqui, mas me parece que o capítulo 4 inicia-se com essa palavra, e a palavra é recomeço. Tanto o homem como a mulher agora precisavam recomeçar. É como se um novo ano se iniciasse na vida deles, uma nova etapa, uma nova jornada, assim como nós estamos agora no início de 2021. A palavra de ordem aqui é recomeço. E como vocês sabem, todo recomeço é marcado por uma série de perguntas. E é muito simples, porque se é um recomeço, não é igual ao que era antes. Se é um recomeço, as coisas não podem ser mais como se eram feitas antes. Agora tudo é novo. Nós não sabemos na sua totalidade como será dali para frente, ou daqui para frente. Algumas perguntas, com certeza, eles haviam feito um ao outro. A Bíblia não relata isso, mas nós podemos conjecturar. Perguntas tais como: como será daqui para frente? Quais são as decisões que teremos que tomar? Serão decisões fáceis ou difíceis? Estaremos de fato abandonados e sozinhos de forma divina? Deus nos deixará ao léu? Deus não estará mais conosco? Ele nos expulsou de lá? Será que Ele não mais estenderá a sua mão, o seu cuidado? Não mais olhará para nós? Uma outra pergunta: quais os indicadores que estaremos fazendo aquilo que é certo, porque nós erramos lá? Deus nos deu uma ordem, Deus confiou na gente, e nós erramos, nós falhamos. Quais serão os indicadores que faremos as coisas certas? E tanto o homem como a mulher, eles saem do jardim, saem daquele ambiente, e entram então nesse capítulo 4, com essa palavra de ordem: recomeço. E aí, eu queria que você se voltasse para a sua Bíblia agora, e eu quero estar então expondo esses 2 primeiros versículos, que ainda é um pano de fundo para o que nós vamos tratar aqui essa noite, e daqui a pouquinho eu vou dizer o tema. No verso de número 1 do capítulo 4, nós temos a seguinte descrição, nesse recomeço todo, preste atenção, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem.
Esse primeiro verso nos revela algumas coisas importantíssimas. Primeiro, o homem e a mulher decidem recomeçar a sua vida com base em uma ordem que Deus havia dado em Gênesis 1:28. Quando eles são feitos, ornamentados pelo Senhor, feitos pelo Senhor, Deus diz o seguinte: olha, sejam férteis e multipliquem-se. Eles, com certeza, conversando, relembrando esse momento de intimidade com Deus, toda a criação, tudo aquilo que Deus lhes fala, eles dizem o seguinte: olha, Deus nos deu uma ordem, e essa ordem é para que nós multiplicássemos sobre a terra. Então nós vamos fazer isso, e aqui de forma muito clara, tanto o homem como a mulher se relacionam, e aqui acontece a primeira gravidez que se tem notícia registrada na Bíblia Sagrada. A segunda coisa que nós vemos de forma muito clara nesse verso de número 1 é que Deus mantém a sua palavra em relação à mulher de várias coisas que ele iria continuar fazendo na vida dela. E que coisa é essa? Deus disse à mulher lá atrás que daria a oportunidade, o privilégio dela ser mãe, gerar vida dentro de si. E aqui, essa promessa de Deus se cumpre. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Então, aqui, Deus mantém a sua palavra e diz: vai gerar filhos, vai ser útil, vai multiplicar sobre a terra, vai fazer aquilo que eu pedi para que você fizesse. A terceira e última coisa que nós vemos aqui nesse verso de número 1, que é muito claro, é que a mulher entende de forma muito clara também, que Deus não os havia abandonado por completo. O auxílio do Senhor, o auxílio de Deus estava sobre eles. Quando ela toma Caim nos braços, o primeiro filho, ela exclama: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. É como se um alívio viesse sobre Eva e seu marido, dizendo: olha, Deus não nos abandonou. Mesmo diante de tudo que fizemos, mesmo diante da nossa postura errada e errônea, Deus manteve a sua promessa, Ele continua com seus olhos fitos em nós. Finalizamos aqui o primeiro verso. Você está comigo? Amém? Amém? Verso 2, leia aí. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele quem? Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. O verso de número 2 nos revela algumas coisas. A primeira delas, Deus reafirma o seu auxílio e objetivo em relação à mulher. Agora ela não tem apenas um filho. Deus novamente demonstra o seu amor, cuidado e objetivo em relação à mulher. Lhe permite ter um segundo filho, e isso é motivo de alegria para toda a família. A segunda coisa que nós vemos aqui no verso de número 2 é que a ordem que Deus dá a Adão em Gênesis 1, 29 e 30, no trato com a terra, no trato com os animais, enquanto cultivar e sustentar e se alimentar dos animais e de tudo que eles haviam e iriam estar cultivando, passa agora de pai para filho. Os seus 2 filhos, eles agora entram dentro dessa promessa que Deus havia feito, dessa ordem de Deus, que Deus havia dado para Adão, e Adão então conta a história, com certeza, ele partilha da história, é o que tinha para fazer, tinha terra para lavrar e tinha animal para estar cuidando. E aí então nós vemos Abel se inclinando, passando então a cuidar dos rebanhos domésticos, que são criados em Gênesis 1, 24. E Caim, por sua vez, ele herda o ofício do pai. Sendo ele o primeiro filho, óbvio, claro, ele teria essa inclinação natural, porque ele aprende com o pai o ofício. E Caim então se torna lavrador da terra, uma ordem que foi dada por Deus a Adão em Gênesis 2,15. Nós finalizamos então esses 2 versos com uma exposição introdutória, e daqui para frente, dos versos 3 a 8, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que ainda permanecem sobre a face da terra, sobre a vida de todo ser humano, no que diz respeito a relacionamento com Deus. Vou repetir. Dos versos 3 aos versos de número 8, existem aqui 3 verdades que pertencem a todo ser humano,
Quer ele creia em Deus ou não, não importa. Quer ele acredite em Jesus ou não, não importa. Quer ele tenha fé em Deus ou não, não importa. O que o homem pensa não importa. O que importa é o que Deus estabelece. O que o ser humano decide em relação a Deus não importa. Não está em voga aqui. Não está em jogo aqui. Não é isso que está em jogo. O que importa, o que tem valor aqui, é o que Deus deixa sobre a terra, sobre mim, sobre você, sobre os seres humanos, para que nós conheçamos e para que a gente possa exercitar. É isso que é importante, é isso que é valoroso. E é por isso que eu quero pedir então a sua atenção redobrada. Amém? Vamos lá? 3 coisas somente, que são muito importantes. E para falar dessas 3 coisas, eu quero usar o seguinte tema: minha vida, minha oferta. Você sabia que a sua vida, ela é uma oferta diante do Senhor? Você sabia que a sua vida é aquilo que você tem de mais importante? Não é a vida da sua esposa que você ama, protege, guarda, honra, se dedica. Não é a vida da sua esposa que é mais importante. Não é a vida do seu marido, lindo, belo, forte, que você ama, guarda e protege. Não é a vida dos seus filhos, que são lindos, maravilhosos, que às vezes dão trabalho, mas que são os nossos filhos e que nós os amamos muito. Não são os nossos filhos que são mais importantes. Não são os meus avós, os meus tios, não. O que é mais importante na sua vida é a sua vida. Eu sempre tenho dito isso aqui, e até o último dia da minha vida eu vou dizer a mesma coisa. O mais importante na minha vida é a minha vida. É ela que eu vou prestar conta diante do Senhor. É justamente ela que Deus vai me perguntar: e aí, como é que foi, André? O que é que você fez? Como é que você andou? Como é que você se portou? Fez o que eu te pedi? Então nós vamos dar conta da nossa vida. E aqui eu queria então partilhar com vocês a primeira verdade que Deus deixa para toda a humanidade, deixa aqui também, e que serve de pontapé, de trampolim, para que eu e você tenhamos um 2021 digno diante do Senhor. Atenção, no verso final de número 4, início do verso de número 5, diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. A primeira verdade que nós encontramos no final do verso 4 e no início do verso 5 é o seguinte: Deus olha primeiro para a nossa vida, depois Ele olha para aquilo que nós ofertamos. Vou repetir: Deus olha primeiro a nossa vida, e depois Ele olha para aquilo que nós ofertamos. O texto que nós já lemos, nós percebemos que tanto Caim como Abel, eles tiveram o mesmo entendimento daquilo que seria a oferta. Ambos desejaram fazer uma oferta diante do Senhor e fizeram. Ambos esperaram o momento certo para fazer essa oferta e fizeram. E ambos sabiam que Deus iria responder à oferta que eles haviam apresentado diante dele. Então ambos aceitaram isso, ambos sabiam disso, ambos se envolveram com isso. Porém, nesse contexto todo, o que Deus também sabia e fez foi olhar justamente para a vida de cada um individualmente e depois olhou para a oferta. É interessante que a palavra aqui aceitou ou aceitar no original hebraico, ela quer dizer o seguinte: que Deus olhou, que Deus contemplou, que Deus prestou atenção. Ou seja, parafraseando, Deus olha primeiro para a vida de Caim e Abel. Deus contempla primeiro a vida de Caim e Abel. Deus presta atenção no decorrer primeiro de toda a vida de Caim e Abel, e depois Ele olha para aquilo que eles oferecem. Mas pastor, o que você está chamando aí de vida, que Deus olha primeiro? O que significa vida dentro desse contexto? Porque Deus olha primeiro para a vida e depois para a oferta. O que é vida? Vida são as coisas que não se podem ver. Vida são os sentimentos mais profundos que eu e você temos, que tanto Abel como Caim tinham. Vida é a inclinação da nossa alma, a mesma inclinação que ambos tinham também. Vida são os desejos mais secretos da nossa vida.
que ninguém sabe, que somente Deus sabe, e somente Deus sabia esses desejos secretos da vida de Caim e de Abel. Vida, o que eu me refiro aqui, o que o texto deixa claro, é caráter. Deus sonda o caráter de Abel, Deus sonda o meu e o teu caráter. O que eu chamo de vida dentro desse contexto? São os pensamentos constantes que nós temos, que ainda que não deixemos transparecer, não deixemos vazar do nosso rosto, de forma explícita, clara, mas esses pensamentos constantes e diretos, são aqueles que Deus olha e conhece, assim como conhecia de Abel e de Caim. Pastor, se o senhor chama isso de vida, que Deus olha primeiro, o que é então oferta? No texto, aqui, nós podemos destacar, nesse momento, Caim, ele oferta aquilo que era do seu ofício, ele pega os grãos, ele pega da terra e oferece, sim. Abel, por sua vez, ele pega das primícias do rebanho, primeiro cordeirinho, ele vai, mata e oferece ao Senhor. No texto aqui é isso. Mas hoje, para os nossos dias, o que é essa oferta que Deus olha depois de olhar a nossa vida? Ofertas são as coisas que se podem ver, que eu e você deixamos transparecer, às vezes que eu e você queremos que os outros vejam, os nossos dízimos, as nossas contribuições, os nossos dons e talentos, habilidade de falar, habilidade de cantar, habilidade de recepcionar, habilidade de conduzir um equipamento eletrônico, dons e talentos que Deus nos concede. O que significa as ofertas nos dias de hoje? O meu, o teu serviço aqui na igreja, seguindo uma escala, sua assistência às pessoas ao seu redor. O que significa serviço hoje, pastor? Sua capacidade de mobilizar pessoas para ajudar outras, prestativo demais, coisa muito boa, é serviço, é oferta. E por fim, o que o Senhor chama de oferta nos nossos dias de hoje? Sua habilidade de dar bons conselhos. Tudo isso nós temos, tudo isso nós ofertamos, o aqui ou fora daqui. Mas a primeira coisa que Deus deixa claro sobre a raça humana, deixou claro sobre a vida de Caim e Abel, e deixa claro na minha vida e na sua hoje, é que primeiro Ele olha a nossa vida, e depois Ele olha tudo aquilo que nós vamos ofertar a Ele. Amém? Amém? Segunda coisa, anote aí, segunda verdade, está no verso 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A segunda verdade que Deus deixa registrado sobre toda a raça humana, inclusive a minha e a você, e chega com o mesmo teor sobre as nossas vidas hoje, nós que estamos aqui, você que está em casa, é que por amor à nossa vida, que Ele olha primeiro, Deus nos orienta e nos alerta. Olha só que coisa tremenda. Primeiro Ele olha para a nossa vida e depois para aquilo que nós ofertamos. Quando Ele percebe que alguma coisa não está legal, como não estava aqui na vida de Caim, Ele toma uma decisão de amor. E por amor, a nossa vida, que está bagunçada, que não está como deveria, que não está do jeito que Ele quer, que nós achamos que ofertando as coisas nós vamos conquistar o merecimento de Deus, mudar o olhar de Deus, e não vamos. Por amor a essa vida que não está no conforme, Deus decide orientar e alertar. E é justamente isso que Ele faz aqui com Caim. Ele o procura, tem uma conversa, lhe faz algumas perguntas, lhe aponta como ele está e diz: a solução é essa. Agora preste atenção, Caim ficou completamente transtornado porque Deus não fez aquilo que ele desejava. E infelizmente,
A maioria das pessoas são assim. Nós ofertamos as nossas coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Não atentamos para a nossa vida e achamos que Deus tem que nos abençoar, que Deus tem que se voltar para nós, que Deus tem que fazer aquilo que queremos. Quanto o mais importante nós não fizemos, que é entregar a nossa vida a Ele, que é deixar que Ele cuide de nós, que é deixar que Ele esteja nos assistindo, que é nos render a Ele. Não, e aí nós oferecemos um monte de coisa, em troca daquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida. Mesmo diante da orientação de Deus, nós percebemos nos versos, que ele decide achar que está sendo injustiçado, e continuou se fazendo de vítima. Caim, diante dessa orientação que Deus dá, ele não ouve, ele continua achando que está certo, que está sendo injustiçado, e continua se fazendo de vítima. Caim culpa literalmente seu irmão Abel, pelo seu fracasso. Ele não olha Abel como um exemplo a se seguir, não, ele olha Abel como uma pedra de tropeço, alguém que tirou aquilo que lhe pertencia, justificando-se naquilo que Abel havia feito de tão bom e tão precioso. Ele não consegue enxergar, parece que está com os olhos cheios de escama, os ouvidos tapados. O próprio Deus o visita, fala com ele, orienta, diz: é isso, faz assim, vai por esse caminho, mas ele não quer. Para vocês terem uma ideia, nessa orientação de Deus e nesse alerta, a expressão que está aí na sua Bíblia, NVI, o pecado ameaça a porta, é uma expressão acadiana. Alguns historiadores vão dizer que o hebraico bíblico veio também e se mistura com a linguística acadiana, por causa do período, por causa da localidade, por causa onde tudo isso foi confeccionado. E essa expressão acadiana que se confunde com o hebraico bíblico é a seguinte: dá a ideia de um demônio malévolo, espreitando, esperando o momento certo de agir, esperando somente uma brechinha, esperando somente uma legalidade, para assumir o controle, tomar a posse e fazer a arruaça. Deus diz exatamente isso a Caim. Ele diz: olha, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Segunda verdade, por amor à nossa vida, Deus nos orienta e nos alerta. Amém? Para a gente fechar, a terceira verdade que esse texto nos revela está no verso de número 8, presta atenção, que diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A terceira verdade que nós vemos, e com ela eu fecho essa mensagem, é que é melhor padecer fazendo o que Deus quer, do que viver fazendo o que Deus não quer. Vou repetir. É melhor você e eu padecermos fazendo aquilo que Deus quer, que Deus ordenou, do que viver fazendo aquilo que Deus não quer. No texto que lemos, Abel morre. Abel não é livre. Abel não recebe a visita de um anjo. Deus fala com Caim, orienta Caim, conversa com Caim, mas ele não faz o mesmo com Abel. Deus poderia chamar Abel e falar assim: ó, mete o pé, teu irmão está querendo te matar, sai fora, eu conheço o desígnio do coração do teu irmão, conversei com ele, mas ele não quer arrependimento, ele não quer mudança, ele vai te matar. Eu sou Deus, eu sou soberano, eu já vi isso, eu sei que ele vai agir assim, mas Deus não faz isso. É interessante que o escritor aos Hebreus menciona Abel com duas características. Hebreus 12:4 diz que Abel era um homem de fé, repete isso duas vezes no verso 4 de Hebreus 12, e vai dizer que além de um homem de fé, Abel era um homem justo, e as palavras que compõem justo, que são designadas de justo, é retidão e integridade. Abel se assemelhava muito com aquilo que nós lemos em Jó, capítulo 1, verso 1. Homem íntegro,
reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Abel era um homem de fé, justo, íntegro e reto, e mesmo assim morreu. Deus não o livrou. Por quê, pastor? Não sei. O que eu sei é que é melhor padecer fazendo o que Deus quer do que viver a vida inteira fazendo o que Deus não quer. É isso que a Bíblia diz. É isso que o texto nos expõe. É isso que o texto nos fala. Faça aquilo que Deus quer, ainda que você padeça, ainda que você sofra, porque é muito melhor do que você passar a vida inteira fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Amém? Amém? E aí eu disse que faria uma pergunta a você, que é a pergunta que eu ouvi lendo esse texto todo e refletindo nele, e que Deus me confrontou. Nós estamos no início do ano, mas nós precisamos decidir que tipo de vida nós vamos ofertar para Deus. Qual é a vida que você vai ofertar para o Senhor nesse ano de 2021? Você e eu vamos agir e fazer como fez Caim, achando que só as ofertas é que são aceitáveis e basta, e viver um relacionamento com Deus do jeito que eu acho, que Ele achava que era o correto? Ou eu e você optaremos pela postura, pela vida que Abel teve? Uma vida que Deus olhou, que Deus parou para observar e que Deus disse, é aceitável diante de mim. O que eu e você vamos fazer? O que eu e você precisamos fazer? A minha sugestão, e aquilo que respondi para o Senhor é a seguinte: eu prefiro padecer fazendo aquilo que Deus quer do que viver a vida inteira fazendo aquilo que Ele não quer. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Como eu disse, nós estamos no início do ano. E com certeza Deus, Ele encheu o teu coração, encheu a tua vida de coisas boas, de coisas preciosas e maravilhosas. Deus lhe deu capacidades incríveis. Deus lhe concedeu dons e talentos. Deus, Ele lhe conhece na intimidade do seu ser, como ninguém mais conhece. Sua esposa não te conhece tanto como Deus lhe conhece, seu marido, sua mãe, seu pai, ninguém. Deus sabe e reconhece o teu valor. Deus sabe para que Ele chamou. Deus sabe muito bem o que Ele quer de você. Agora, a pergunta maior é a seguinte: o que você vai ofertar ao Senhor? De que maneira você vai responder a tudo aquilo que Deus lhe disse, está lhe falando aqui nessa noite? Você vai ficar sentado aí ouvindo tudo igual Caim, vai continuar achando que oferta é melhor, as coisas que se faz, as coisas que se vê? Ou você vai entender de uma vez por toda que a sua vida é mais importante, aquilo que não se vê, aquilo que está aí dentro, aquilo que precisa ser mudado, modificado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser mexido? O que você quer? Você quer continuar ofertando aquilo que as pessoas veem para agradar as pessoas, ou você quer ofertar a sua vida do jeito que está e pedir para que Deus cuide, pedir para que Deus mude, pedir para que Deus tome conta, pedir para que Deus restaure, pedir para que Deus continue te olhando e te dando forças e vigor? Porque o ano só está começando e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E eu vou te dizer uma coisa: nem eu, nem você, nem autoridade alguma nesse mundo tem o poder de prever o que vai acontecer em 2021. É um fato, é certo. Mas uma coisa eu tenho certeza: você só vai ter duas escolhas nesse ano de 2021. Ou você oferta a sua vida, verdadeiramente a sua vida, ou você fica ofertando as coisas que você faz e acha que está tudo bem e continua vivendo do jeito que você acha que é certo e é bom para a sua vida.
Qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? Eu quero orar junto com você. Vamos ficar de pé, todos, porque, sinceramente, eu e você precisamos ser como Abel. Então seria como que quase uma tolice perguntar e pedir: quais de vocês querem ter uma vida de Abel? Todos nós queremos e precisamos, necessitamos disso. Feche seus olhos, curve sua cabeça, faça a sua oração pessoal diante do Senhor. Vou te dar aqui alguns instantes para que você ore e coloque diante do Senhor a sua vida, aquilo que ninguém vê, aquilo que não se pode ver, o interior, o caráter, os sentimentos, os pensamentos, tudo que brota da sua mente. É isso que eu estou falando de vida. Vida é isso. Coloque a sua vida diante do Senhor. Exponha a sua vida diante do Senhor. Quer que Deus a mude, quer que Deus intervenha, quer que Deus cuide, quer que Deus esteja tomando posse e assumindo o controle. É isso que você quer? Então, onde você está, põe a mão aí no seu coração, como sinal de que é isso que eu quero, pastor, é a minha vida, é isso aí mesmo, minha vida. Vamos orar. Santo de Israel, eu e os teus filhos estamos diante do Senhor e da tua presença agora, nesse ato tão simples e simbólico de pôr as nossas mãos em nosso coração, simbolizando a nossa vida, a totalidade da nossa vida. O ano 2021 está apenas começando e nós precisamos muito, Senhor, da tua orientação, precisamos muito do teu cuidado, precisamos muito da tua manifestação. Nós sabemos do que nós precisamos, mas nós precisamos também ofertar ao Senhor a nossa vida como ela está, como ela é agora, porque nós sabemos, se não estiver em conformidade com aquilo que o Senhor quer, tu vai transformar, tu vais mudar pelo poder do teu Espírito Santo. E é por isso que nós estamos orando agora desse jeito, dessa forma, com as nossas mãos em nosso coração, dizendo como que: Senhor, assume controle, toma minha vida, muda aquilo que é necessário mudar, transforma aquilo que precisa ser transformado. Nós não temos competência para fazer isso sozinhos. Então, por favor, em nome de Jesus, nós preferimos, Senhor, padecer e passar por necessidades, mas fazer a tua vontade, do que viver a vida inteira aparentando algo que o Senhor não quer que aparentemos, porque o Senhor nos conhece e sabe que não somos aquilo. Então repreenda da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, e nos ajuda, já nesse início de 2021, a sermos como Abel, um homem que o Senhor olhou, contemplou, observou, parou para ver a vida, o íntimo ser, e se agradou. Se agora nós não conseguimos o agradar, nos perdoa, por favor, mas em nome de Jesus, muda aquilo que precisa ser mudado, para que daqui a algum tempo a gente possa entender, a gente possa sentir, perceber que o Senhor nos olhou, nos contemplou, nos enxergou por dentro e encontrou coisas boas e agradáveis, assim como o Senhor fez na vida de Abel. Então, nessa noite, eu e a tua igreja, e os irmãos que estão em casa, possivelmente também com as suas mãos no coração, estão dedicando, oferecendo aquilo que tem de mais importante, que são as suas próprias vidas, que é a minha própria vida. Em nome de Jesus, nós a ti oramos e nós a ti ofertamos todo o nosso ser. Amém. E louvado seja o Senhor.